Boa noite a todos. Queria agradecer a essa casa tão acolhedora, tão amiga pelo convite, porque são momentos de muita reflexão, de muito aprendizado. E hoje, o tema que foi escolhido, que eu escolhi, diz respeito a pesos inúteis. E eu fico pensando, quantos pesos inúteis carregamos na nossa vida? Peso do orgulho, da vaidade, da maledicência, da inveja, né? Tantos, tantos, tantos. Mas não é desse que nós vamos falar. Nós vamos falar de um peso que a gente carrega sem saber que carrega, e carrega desde que começamos a ter consciência, que é sobre a morte. Mas não é o desencarne, né? Não é a libertação do nosso espírito. É a morte do nosso corpo físico. Desde que nós nascemos, existe todo um ciclo na nossa vida. Se a gente perceber a natureza, nós vamos ver que esse ciclo acontece não só nas plantas, não só com os animais, não só com a gente. Porque a gente nasce, cresce, amadurece e às vezes cai de maduro, né? E envelhece. E fazendo uma pesquisa, eu levei até um susto, porque algumas correntes dizem que nós começamos a envelhecer aos 28 anos. Outras, mais otimistas, falam em 36. Então, eu já estou velha, faz muito tempo. Mas, desde que temos consciência disso, nós não temos a coragem suficiente de encarar a morte. E tem uma piadinha que eu gosto muito, que diz assim: uma senhora estava à beira, né, da morte, mas ela não queria morrer porque ela tinha muito medo. Imagina, não quero morrer, eu vou enganar a morte. A morte tinha marcado o horário para chegar. E ela pegou e se vestiu de homem e ficou esperando a morte. A morte chegou e falou: aquela senhorazinha que está aqui, não sei o que lá, de nome tal. Ah, não, ela não está aqui hoje. Mas eu marquei com ela. Não, mas ela não pôde vir. Ah, então não tem problema. Como eu não posso perder a minha missão, eu levo você mesmo. Então não tem jeito. Quando chega a nossa hora, nós vamos. De um jeito ou de outro, nós vamos. Mas a gente não tem a coragem de encarar, né? Nós somos espíritas, como eu direi, e eu me incluo, tudo que eu estou falando eu me incluo, tá? Espíritas muito de conhecimento, né? Conhecimento do que nos diz o livro, conhecimento do que diz o Evangelho, do que nos diz a doutrina. Só que no nosso coração, será que realmente somos espíritas? Espíritas destemidos, estudiosos, corajosos, para entender qual é a nossa missão aqui na Terra? Hamed é muito feliz no Renovando Atitudes. Quem tiver oportunidade de ler, é muito interessante. Que ele fala que devemos ter a coragem de entender o que é a morte, né? Que desde que nascemos, nós temos todo um caminho a percorrer. Alguém já pensou que sair daqui pode ter um treco e desencarnar? Como que eu estou me preparando para a minha passagem? Que é uma passagem. A gente se prepara assim: bom, eu vou trabalhar bastante na casa espírita, eu vou ser muito caridosa, eu vou dar minhas roupas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu não quero ir para o umbral. O primeiro pensamento que a gente tem é sobre o umbral. E não é isso. O umbral é uma consequência, é um estágio que nós vamos passar quando desencarnar.
Quem garante que eu vou? Não sei, eu acho que eu vou. Mas existe a certeza? Não. E como eu estou me preparando para essa passagem? Como eu estou tendo a coragem de encarar o desencarne? É preciso, sim, se preparar para a vida. A gente se prepara. Não se prepara? Você não faz, quando você acorda, você não oferece seu dia ao Pai, não pede a proteção e não sai, e procura ser o melhor possível aonde você está, ser atencioso, ser caridoso, ouvir o amigo. Você se prepara para viver o dia. Você se prepara para ser um exemplo durante o dia. Mas é só isso? O verdadeiro espírita é só isso? O Francisco fala muito bem do estudo. É muito importante a gente estudar. Mas, acima de tudo, da gente estudar e conhecer, é colocar no nosso coração, no nosso íntimo, todos os ensinamentos de Jesus. E existem tantos livros hoje em dia que nos falam da mensagem de uma forma mais fácil, de melhor entendimento. E por que a gente não procura entender? Por que nós temos esse medo dentro da gente de encarar a morte? Se nós sabemos que a vida, nós nascemos... Olha, é um paradoxo, mas nós nascemos para morrer. Morrer, quando eu falo morrer, é o corpo físico, tá? Então, tem uma coletânea que foi psicografada por Chico Xavier, chama Coletânea do Além, que é uma poesia de Antero do Quental, que fala muito mais do que tudo que eu estou falando aqui. Chama Além da Morte. Além da morte, além da sepultura, onde a ciência encontra a paz do nada, começa a luminosa e longa estrada que reconduz à vida eterna e pura. Da carne é o pesadelo, a noite escura, a fantasia e a luz abandonada. Na alma liberta, a santa madrugada na alegria de nova semeadura. Ó viajores, no inverno dos caminhos, aves cansadas dos terrestres ninhos, vencei as dores para bendizê-las. Aguardai a divina primavera, que outra vida mais alta vos espera, entre as rotas sublimes das estrelas. Então, a morte nada mais é do que uma verdadeira passagem. Uma passagem para o nosso entendimento. Uma passagem que nos dá a oportunidade de avaliarmos qual foi a nossa postura nessa vida. O que é preciso para eu ser um pouquinho melhor? Mas não é ser um pouquinho melhor para o outro, para mostrar para o outro que eu sou, não. Para eu ser um pouquinho melhor para mim mesma. O que eu estou plantando dentro de mim? O que eu estou semeando dos ensinamentos de Jesus no meu lar, com aquela pessoa difícil que convive comigo, na sociedade onde hoje em dia tem esse dualismo horrível, isso é nervoso da palestra, viu? Saiu horrível. Que tem esse dualismo horrível, ou quem gosta do azul não pode gostar do amarelo, ou eu não posso gostar do amarelo e do azul. Que sociedade nós estamos criando, quanto eu estou contribuindo para que essa sociedade seja melhor e mais amorosa? A minha postura qual é frente a todas as dificuldades? Então, existem muitos questionamentos com relação a isso. E a morte realmente não é o fim, é um começo. É a oportunidade que nós temos de recomeçar. Mas eu não vou esperar reencarnar para eu recomeçar. Eu tenho que, dentro desta oportunidade, do que me resta de dias para viver, de eu procurar me entender. Tem uma fábula, La Fontaine e o comportamento humano, que foi também ditado por Hamed. Diz que estava numa reunião de animais, e um olhou para o outro e falou assim, o macaco falou, nossa, eu sou um animal muito legal. Eu ando, eu sou pipipi,
eu consigo pegar as frutas, eu consigo me comunicar. Daí o elefante falou: ah, você é tudo isso? Eu acho que você não é tudo isso não, você é apenas um mico que você imita. E daí já diz o macaco para o elefante: ah, você é um gordão com orelha bem grande e um rabo muito pequeno. E começou aquela discussão, cada um vendo no outro o que tinha de mais feio, o que tinha que ele achava que não era legal. E daí Hamed coloca na moral da história que nós temos 2 alforjes, duas malas, 2 sacolas, uma que vai na frente e outra que vai atrás. A da frente a gente coloca todos os defeitos que a gente vê no outro, e a de trás são os defeitos que nós temos e não temos a coragem de encarar. Os medos, as incertezas, as inseguranças, que a doutrina espírita nos ajuda a entender. Nos ajuda a entender e nos ajuda a nos aceitarmos como nós somos, com esse alforje cheio de defeito. Mas que, se a gente tem a coragem de sentar e abrir e começar a enxergar quais são os meus defeitos, o que eu preciso melhorar, por que eu sou assim, por que eu invejo tanto o outro, por que eu não me valorizo, porque eu não valorizo o que eu tenho. Eu sei que dentro da minha comunidade eu posso ser um exemplo. Jamais vou ser uma grande líder, tenho certeza disso. Mas dentro da comunidade eu estou contribuindo para fazer um mundo melhor. E não falo da comunidade, né, sebastianense, não. Da minha comunidade dentro de casa, da minha família, dos meus netos, com os meus filhos, com a minha filha, com o meu irmão. Que eu tenho certeza que eu posso ser um exemplo positivo, como eu também posso ser um exemplo negativo. Depende de mim o que eu quero fazer da minha vida. O que eu quero para ser um pouco melhor. Depende de mim eu ter a coragem de olhar na minha mochila que eu trago nas costas e poder entender o quanto eu posso melhorar. Qual é a coragem que eu tenho para ser um pouco melhor nessa vida? Ser até um pouco melhor e pegar uma bengala para não se perder na palestra. E o filósofo grego Heráclito diz que a gente não pode, em rio não se pode entrar 2 vezes no mesmo lugar. E é uma verdade. O rio corre. Se eu entrar hoje, daqui a 1 segundo, se eu entrar, eu não vou ter as mesmas águas que vão passar. Então, pegando esse exemplo, eu vou ver que eu tenho todas as oportunidades hoje, nesse momento, para me transformar. Eu vou ter que ter a coragem de saber que eu sou um ser, um espírito em evolução. Se nós observarmos a natureza, nós vamos ver que todas as plantas, não é? Nascem, crescem e morrem. Mas eu pego o exemplo do café. O pé do café tem uma frutinha que é uma delícia, uma frutinha vermelha, que é uma delícia. Ela é o pé, ela é a fruta, ela é colhida, ela sofre uma torrefação, vira pó de café, nós usufruímos dessa bebida e ela ainda pode ser adubo, se eu colocar na terra, para que outras sementes germinem. Olha que oportunidade! E na nossa vida também é assim. Nós podemos ser o café, né, o exemplo do café, ou podemos ser a erva daninha. Depende de quanto a gente quer essa mudança. E o mundo é tão estático, e eu acho interessante ter uma novelinha das 7, que de vez em quando eu consigo assistir,
que é uma família que é congelada e desperta 100 anos na frente, né? Ela desperta em 2018, 2000 e pouco. E ela fica toda perdida nos costumes de antigamente. Então, o mundo evolui muito rápido. O que ontem, né? O que nossos antepassados faziam, ou tinham conhecimento, ou eram inspirados, hoje em dia já sofreu uma transformação. Já é diferente. Tudo é muito dinâmico. A vida é muito dinâmica. O Pai, Deus, nos deu a oportunidade de também sermos assim. E isso é porque nós temos a oportunidade de aprendermos, de lermos, né? De raciocinarmos, de meditarmos e de colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Se por um acaso eu não for essa terra fértil, não tem problema. Não vamos ficar tristes, não. Porque todos nós, seres encarnados, estamos em evolução. Uns vão mais rápido, outros vão menos. Se pegarmos duas crianças, um exemplo, pegamos duas crianças pequenas, uma bem alimentada, bem nutrida, com educação, né? Com saúde, podendo ter a oportunidade, e a outra não, que não tem todas essas oportunidades. No final, na fase adulta, nós vamos ver que uma evoluiu mais que a outra. Mas que no final, todas vão evoluir. Cada um no seu tempo, cada um no seu passo, cada um com a sua necessidade interior. Por isso que eu não sou igual a ninguém. Porque eu sou um ser único. Tenho dentro de mim a chancela do Pai. E eu não posso ser igual, eu não posso me comparar ao Douglas, de jeito nenhum. Primeiro que eu não chego nem nos pés do conhecimento dele, né? Mas que um dia, claro, com certeza, pode ser daqui umas 10 encarnações, viu, Douglas? Mas eu chego lá, com certeza. Então, a mensagem de hoje é nesse sentido, que nós tenhamos dentro de nós a certeza de que a oportunidade é agora. A felicidade, não tem um ditado que fala assim, a felicidade não bate a sua porta 2 vezes? É mais ou menos isso? Então, se ela bater a porta, vamos pegar. Se a casa espírita nos está dando a oportunidade dessa reflexão, eu posso não concordar com nada do que está sendo falado aqui. Ótimo, eu acho ótimo, porque nós vamos para casa, nós vamos procurar embasamento. Nós vamos pensar no que eu não concordo. Ninguém tem que ser igual a ninguém. Ninguém tem que gostar do amarelo ou gostar do verde. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu período de crescimento. E o que a mensagem do Cristo nos diz, o que em todo o Evangelho está sempre presente, o que esses espíritos amigos, Hamed, Irmã Sidufo, Emmanuel, André Luiz e tantos outros, nos dizem, é que nós temos sim que agarrar esta oportunidade para nos transformarmos. Porque é a partir da nossa transformação que nós vamos semear um mundo melhor, esse mundo que a gente quer, esse mundo de paz, esse mundo de entendimento. E depende de nós, depende do nosso primeiro passo, para que possamos construir uma sociedade mais fraterna, mais amiga, mais igualitária. Obrigada, amor. E só para encerrar, tudo que eu estou
estou falando aqui está no Livro dos Espíritos, que fala sobre a marcha do progresso. A pergunta é: o homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? A resposta dos amigos espirituais: o homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Que sejamos nós os fomentadores dessa mudança na nossa sociedade. Que possamos vibrar muito amor, muita paz, entendimento por esse Brasil, que passa por um momento tão delicado, mas que, sob a égide de Ismael, vai sair mais fortalecido e, acima de tudo, com a nossa contribuição. Que Deus nos abençoe, que nos dê uma ótima semana, calcada na fé, na esperança, na alegria, na solidariedade e na fraternidade. Que Jesus nos abençoe grandemente. Obrigada pela oportunidade.